Meus queridos, a paz do Senhor. É com muito prazer que nós estamos aqui mais uma vez na Academia de Pregadores, a maior escola de teologia online do Brasil, a escola que busca excelência no ensino cristão. Nós estamos juntos mais uma vez para mais uma das nossas aulas das lições da Escola Bíblica Dominical, né? Aquela que é a maior agência de ensino da igreja. Escola Bíblica Dominical é a nossa maior agência de ensino da igreja. Então é com muita alegria que nós te recebemos mais uma vez aqui na Academia de Pregadores para estudarmos mais uma das nossas lições da nossa revista de escola dominical do quarto trimestre de 2016. As nossas lições estão falando sobre o Deus de toda a provisão, o Deus que está sempre provendo, mesmo em meio às dificuldades. Nesta ocasião, nós vamos estudar a lição de número 5. A lição de número 5, que tem como título As Consequências das Escolhas Precipitadas. Nós vamos perceber nesta lição, a leitura bíblica em classe vai falar sobre Abraão e Ló. Vai falar sobre tudo, sobre a escolha de Ló. A escolha equivocada, precipitada de Ló. E as consequências dessas escolhas. Mas nós vamos ver também que mesmo diante de escolhas precipitadas, a longanimidade de Deus está sobre a nossa vida. A bondade de Deus está sobre a nossa casa. A misericórdia de Deus nos alcança, mesmo diante de escolhas precipitadas. Porém, escolhas precipitadas geram consequências. Escolhas precipitadas geram consequências. E consequências, muitas vezes, graves, gravíssimas, consequências para toda a família. Então precisamos saber fazer escolhas. Precisamos pedir a orientação de Deus para fazermos as escolhas corretas, para termos as atitudes acertadas diante de todas as situações da nossa vida. Texto áureo da nossa lição está em Provérbios capítulo 14, versículo 29. O texto áureo nos diz o seguinte: o longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Que conselho, que princípio magnífico de Provérbios para a nossa vida. O de ânimo precipitado exalta a loucura, mas o longânimo é grande em entendimento. Verdade prática nos diz que não sejamos precipitados em nossas escolhas, pois a precipitação gera crises e erros irreparáveis. Na nossa primeira lição desse trimestre, desse quarto trimestre de 2016, nós falamos que existem crises que Deus permite sobre nós para nos provar. Existem crises que nós enfrentamos por uma ação do inimigo das nossas almas, que Deus também permite. Foi o caso de Jó. O diabo tocou em Jó, ou tocou nos bens de Jó. Deus permitiu até uma enfermidade sobre Jó. Jó não tinha culpa. Não foi Deus que promoveu aquela crise, foi o inimigo. Mas com a permissão de Deus. Existem crises que nós passamos porque Deus permite para nos provar. Agora, a maioria das crises que nós enfrentamos, ouça isso com atenção, por favor. A maioria das crises que nós enfrentamos são crises que nós procuramos com as nossas próprias mãos. A crise que Jó enfrentou, que quase destruiu a sua família e que fez ele perder todos os bens que tinha, foi uma crise que ele procurou. Foi uma crise que ele entrou por atitudes precipitadas. Foi uma crise que ele entrou por não ter visão de Deus, por não ter visão espiritual, por escolher de acordo com a visão humana. Nós precisamos ter cuidado, pedir a orientação de Deus, a direção de Deus para a nossa vida. Nós precisamos pedir a graça de Deus, pedir sabedoria para fazer as escolhas e não escolher de forma precipitada, ser prudentes para que nós possamos realmente fazer as escolhas que Deus tem para a nossa vida. Ponto central da nossa lição diz o seguinte: a crise pode ser uma consequência das escolhas erradas que fazemos. Nós falamos, vamos falar isso aqui, né? A maior parte das crises que nós enfrentamos
são consequências das nossas próprias escolhas. Objetivo geral: mostrar que as escolhas precipitadas podem gerar crises em nossa vida. Objetivos específicos são 3, um ligado a cada ponto da lição. Especificar que é necessário ter cuidado com as escolhas. Cuidado com as tuas escolhas. Porque tem escolhas que nós não podemos mais voltar atrás. Tem escolhas que nós fazemos que vão trazer consequências sobre a nossa vida sérias. Escolhas erradas. O perdão de Deus vem sobre a nossa vida, a misericórdia de Deus vem sobre a nossa vida, mas as escolhas têm consequências, e as consequências muitas vezes são graves. Segundo objetivo específico: compreender que Ló foi traído por aquilo que viu. Não confie nos teus olhos. Não confie nos teus olhos, confie na visão de Deus para a tua vida. Eu chamo isso de dom da vista e dom da visão. O dom da vista está ligado aos nossos olhos, aquilo que eu estou vendo. Mas o dom da visão está ligado àquilo que é a vontade de Deus para a minha vida. Muita gente tem confiado só no dom da visão. Viu, agradou. E ainda assim, a Bíblia nos aconselha o seguinte, que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom. Mas se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será mau. Jesus disse que os olhos são a candeia do corpo, ou a luz para o corpo. Então não confie nos teus olhos, não confie na vista, naquilo que você está vendo, mas confie na visão. Decida de acordo com a visão de Deus e não de acordo com a tua vista. Terceiro, objetivo específico: explicar por que Ló é um exemplo de prosperidade e perdas. Ló prosperou. Ló prosperou porque seguia Abraão. Deus prosperou Ló porque Ló estava próximo de Abraão. Irmãos, é bom andar com quem anda com Deus. É bom andar com quem anda com Deus. Paulo deu uma ideia disso, ele falou assim: sede meus imitadores, porque eu estou imitando a Cristo. Daniel era um homem sábio, um homem de Deus. Aí tínhamos lá Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Misael, Ananias e Azarias eram amigos de Daniel. Só de ser amigo de Daniel, nós já estamos num bom caminho. Só de estar perto de quem Deus prospera, isso quer dizer que de alguma forma nós seremos prósperos também. Mas nós precisamos entender que mais do que estar perto de quem Deus prospera, nós devemos estar perto do Deus que prospera quem está perto de nós. Este é o grande segredo. Porque tem gente que acha que, não, eu quero estar perto de quem Deus prospera. Amém, eu também quero. Mas eu quero estar mais perto do Deus que prospera quem está perto de mim. Porque se eu estiver perto do Deus que prospera quem está perto de mim, tanto quanto aquele que é próspero por Deus ao meu lado, isso quer dizer que eu serei tão próspero quanto aquele que está vivendo ao meu redor. Olha, deixa eu tentar repetir a frase para você entender. Se eu estiver perto do Deus que prospera quem está perto de mim, tanto quanto aquele que é próspero ao meu lado está perto do Deus que prospera, isso quer dizer que eu serei tão próspero quem está sendo prosperado por Deus ao meu lado. Então nós precisamos estar perto do Deus que prospera, mais do que perto do próspero de Deus. E hoje há uma tendência... Isso é uma tendência empresarial, e isso chegou no meio evangélico, de construir uma rede de amigos. Não porque a gente precisa construir uma rede de amigos com influência, porque a gente precisa disso. Amém. Glória a Jesus. Eu não estou dizendo que eu discordo disso. Nós precisamos construir uma rede de amigos saudáveis. Eu tenho um amigo que é assim, um dos meus melhores amigos, dentre os poucos que eu tenho, que eu digo que a gente pode contar numa mão que ainda sobra dedos, mas um dos meus melhores amigos, pastor Jander Magalhães de Castro, pastor Jander Magalhães, um homem conhecido por Deus, conhecido no nosso país, um homem conhecido por Deus também, sem dúvida nenhuma, um homem de Deus verdadeiramente. E o pastor Jander sempre fala comigo assim: Anderson, quando eu tenho um amigo que eu sei que pensa como a gente, que procura andar no mesmo caminho que a gente, que procura estar na mesma visão, e eu tenho um outro amigo que está nessa mesma visão também, mas eles não se conhecem, eu procuro unir essas pessoas, porque nós precisamos unir gente séria, nós precisamos criar uma rede de amigos saudáveis.
Tanto amigos saudáveis como uma rede saudável de amigos. Isso é o nosso português, né? Uma rede de amigos saudáveis. Parece que é assim. São os amigos que são saudáveis. Glória a Jesus. Amigos saudáveis é bom. Mas uma rede saudável de amigos também. Então nós precisamos criar uma rede saudável de amigos. Não para indicar a gente aqui, para você acontecer isso, glória a Jesus. Como é o caso do pastor Jander comigo, pela amizade que a gente tem, indica para algumas agendas. E como foi o caso da minha chegada aqui na Academia de Pregadores, que eu nunca escondi isso, já disse isso em outras aulas aqui na academia e digo isso de público. A minha chegada na Academia de Pregadores foi através de um amigo que eu tenho, que é aqui da academia também, pastor Carvalho Júnior, foi uma indicação dele à diretoria da academia e isso nos fez estar aqui. Glórias a Jesus! Mas nós não podemos fazer uma rede de amigos baseado em princípios espúrios, só para criar vínculos com pessoas influentes. Não é isto. Não é isto que Deus quer. Nós precisamos construir uma rede saudável de amigos. Uma rede saudável de amigos é uma rede de amigos que mesmo quando ninguém indica a gente para pregar no congresso, a gente continua sendo amigos. Mesmo quando a gente fica algum tempo sem se ver, mas nós somos amigos. Nós estamos caminhando juntos por causa do mesmo propósito de Deus. Ló sabia do tio que tinha. Ló sabia da intimidade do seu tio Abraão com Deus. E ele diz, vamos atrás do titio, porque onde o titio vai, o negócio fica legal, a coisa prospera, vamos lá. O titio tem comunhão com Deus, mas ele nunca se envolveu com o Deus do tio. Só nós lemos a história de Ló. E é isso que essa lição vai nos ensinar. As decisões inconsequentes que Ló tomou, que fez ele perder toda a prosperidade que tinha. Não adianta ser próspero se não tivermos intimidade com o Deus que prospera. Porque sem intimidade com o Deus que prospera, a prosperidade não vai demorar para passar. Porque a prosperidade vem e a prosperidade vai. Mas quando nós somos próximos do Deus que prospera, somos amigos do Deus que prospera, nós somos prósperos mesmo em momentos de crise, mesmo peregrinando por uma terra deserta, mesmo descendo ao Egito, mesmo cometendo algumas falhas, mas nós estamos perto do Deus que prospera. As falhas que nós cometemos são falhas que são erros de percurso, erros da caminhada por causa da nossa humanidade. Mas não são falhas que nós cometemos por prazer. Então é melhor estar perto do Deus que prospera. É bom estar perto de gente próspera de Deus, mas é melhor estar perto do Deus que prospera. Leitura bíblica em classe. Gênesis capítulo 13, versículos 7 ao 18, que nos diz assim. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Permita-me fazer uma pausa, que eu já ouvi gente pregando que Abraão contendeu com Ló. Não diga o que a Bíblia não afirma. Ou não afirme o que a Bíblia não diz. Por favor, a Academia de Pregadores está aqui justamente para isso. Para dar esse suporte bíblico-teológico para a gente realmente pregar a palavra de Deus de forma genuína. Então, por favor, não afirme o que a Bíblia não diz. Eu vou repetir o texto. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Perceba como que o texto vai discorrer. E os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. Olha o versículo 8. Olha a atitude de Abraão. E disse Abraão a Ló, ora, não haja contenda entre mim e ti. Abraão está dizendo, os nossos pastores já estão brigando aí, meu sobrinho. Mas não haja contenda entre nós. Irmãos, como é bom quando nós temos pessoas que querem evitar contenda. Mas como é ruim quando nós temos pessoas que querem disseminar a contenda. A Bíblia diz que sem lenha o fogo se apaga, não havendo maldizente, cessa-se a contenda. Provérbios nos ensina isso. Sem lenha o fogo se apaga, não havendo maldizente, cessa-se a contenda. Então Abraão era um pacificador. E disse Abraão a Ló, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Irmãos somos, não vamos contender porque nós somos da mesma casa, somos da mesma família, você é meu sobrinho, nós temos o mesmo sangue. Oh, meu Deus, como seria bom se todos nós como crentes entendêssemos isto.
Quando qualquer raiz de contenda surgir, a gente diz, meu irmão, nós somos irmãos, somos crentes em Cristo Jesus. Não haja contenda entre nós. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Às vezes eu falo, é lógico que nós não vamos dar um estudo bíblico nesse texto, mas o texto tem alguns ensinamentos magníficos. Tem gente, irmão, que para a gente ter paz com ele, a gente tem que falar, escolhe um lugar para você, meu querido. Escolhe um lugar. E você vai escolher para um lado e eu vou para o outro. Ah, pastor, mas nós vamos morar no céu junto, não se preocupe com o céu. Se nós nos preocuparmos com a nossa comunhão com Deus, no céu nós teremos corpos transformados. No céu não vai precisar para a gente pedir ninguém ir para um lado para a gente ir para o outro. Não. No céu será magnífico, plena comunhão. Mas aqui na terra tem hora que a gente tem que chegar, meu irmão, não haja contenda entre mim e ti. Escolhe o lado, escolhe você. E o lado que você for, eu vou para o lado contrário. Vamos continuar sendo amigos, mas você do seu lado. Depois, no texto bíblico, nós vamos ver que depois Ló é levado cativo e Abraão, inclusive, vai defender, vai buscar Ló. Veja que não havia rancor no coração de Abraão. Mas para que a paz fosse estabelecida entre esses irmãos, entre esses parentes, foi preciso cada um viver no seu canto, no seu lado. Né? Glória a Jesus. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor. Não era o jardim do Senhor, era como o jardim do Senhor. Tem muita gente olhando para lugares que é como o jardim, que são como jardins do Senhor, e escolhem ir para lá, mas não são jardim do Senhor. Abraão vai para o deserto. Abraão encontrou um jardim do Senhor no deserto, a prosperidade lá. E Ló olhou para uma campina verdinha e não era o que ele pensava. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. O problema é que Ló não escolheu habitar em Sodoma. Mas os seus olhos foram levando, ele foi se aproveitando da campina. Não era o jardim do Senhor, mas ele acreditou que era só como o jardim. Ele foi se aproveitando até Sodoma. Onde estão os limites? Onde estão os nossos limites? Se Jó tivesse ficado longe de Sodoma, ele não tinha perdido tudo. Mas Jó fazia escolhas precipitadas. Quem faz escolhas precipitadas geralmente perde os limites de escolha. E aí ele chega até Sodoma. Ele não foi direto para Sodoma, mas Sodoma foi conquistando-o. Ele foi sendo conquistado por Sodoma. E ele chegou, armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte e do sul e do oriente e até o ocidente. Porque toda essa terra que vês te hei de dar a ti e à tua semente para sempre. E farei da tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abrão armou as suas tendas e veio e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Quantas escolhas erradas que nós fazemos. Porque olhamos para alguns lugares e acreditamos ser o jardim de Deus, e não é. Achamos que os lugares bonitos, aparentemente lindos, são como jardins de Deus, e não confiamos. Perceba que Abraão fala com Ló: se você escolher para um lado, eu vou para o outro. Mas Ló escolhe. Quando Ló escolhe, Abraão não sai. Quando Ló escolhe, Abraão permanece. Eu perguntaria: Abraão, você não disse que sairia? Você não disse que se Ló escolhesse para o sul, você iria para o norte? Ló escolheu pelo sul. Por que você não vai para o norte? Ele falou: não,
Eu sou direcionado por Deus, eu não faço escolhas precipitadas. Então o texto bíblico diz que Deus apareceu a Abraão. Deus apareceu a Abraão e disse, olha, versículo 14, e disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos. Ló se apartou dele e Abraão não sai, já que Ló escolheu para cá, eu vou para o outro lado. Não, ele espera o direcionamento de Deus. Que aprendizado que nós temos nessa leitura bíblica em classe sobre as escolhas que nós fazemos de forma precipitada. Ló se precipitou. Abraão não. Abraão, depois que Ló escolheu, ele tinha o direito de fazer a sua escolha. Mas ele espera a decisão de Deus, o direcionamento de Deus. Porque Abraão andava por fé e não pela vista. A fé estava ligada à visão de Deus para Abraão. Dom da visão e não dom da vista. Introdução. O nosso comentarista vai dizer que Deus chamou Abraão e ele levou a sua mulher, levou servos e servas, gado, tudo quanto podia carregar. Aliás, Ló levou isso, né? Eles levaram toda a sua fazenda e Ló saiu com essa carga toda. A primeira escolha que nós precisamos de fazer é quem nos acompanha. Primeiro ensinamento da lição para nós aqui. Quem nos acompanha? Quem que a gente leva com a gente? Não nos esquecendo que quem nos acompanha sempre leva tudo que tem. Então, meus queridos irmãos, dentro do projeto de Deus para a nossa vida, tem gente que a gente vai ter que pedir, não, por favor, só podia não me acompanhar? Só podia deixar eu seguir a minha caminhada, a minha jornada? Né? Abraão levou Terá morreu pelo caminho. Aí Deus fala com Abraão, agora sai daí. Abraão continua levando Ló. E Ló vai gerar um problema. E Abraão não pode esquecer, Abraão está levando sua fazenda, suas servas, Abraão está levando a sua esposa, os seus servos, Abraão está levando os seus animais, mas Ló também está levando. Ló está levando. A promessa de Deus era que a terra seria de Abraão e não para Ló. Eu aprendo que, primeiro, a gente tem que ter cuidado com quem a gente leva com a gente. A segunda coisa que eu aprendo, ninguém vai herdar a terra que é a promessa de Deus para a minha vida. Não. Ninguém vai herdar a terra que é a promessa de Deus para a sua vida. Aquilo que é a promessa de Deus para você, é só para você. Podem até começar a caminhar junto com você, podem até ser prósperos junto com você, pode até sair junto com você, mas a promessa de Deus é para você. Ninguém vai herdar aquilo que Deus tem para você, para sua casa, para sua família. Deus vai intervir, porque a promessa é para você. A promessa é para Abraão e não para Ló. Ló até vai sair junto, vai prosperar, mas vai criar problemas no meio do caminho. Ele vai ter que ficar no meio do caminho, porque a promessa de Deus é para Abraão. Então, em um gesto precipitado, Ló tomou uma decisão que acabou por gerar uma crise terrível. Ló, primeiro que ele tinha que deixar Abraão escolher, porque Abraão era o patriarca. Ele aproveitou a chance que Abraão lhe deu, como a gente que é mineiro diz lá em Minas Gerais, cresceu o olho e falou, opa, se eu tenho a opção de escolher, se o titio abriu mão disso aí, eu vou me dar bem agora. É a oportunidade que eu esperava para me dar bem. Mas ele tomou uma decisão precipitada. Aqueles que querem se dar bem, geralmente tomam decisões precipitadas. Aqueles que querem andar na visão de Deus, geralmente aguardam o projeto de Deus para a sua vida. Primeiro ponto, o cuidado com as escolhas. Primeiro parágrafo, a prosperidade de Abraão. Se Abraão não tivesse deixado Ur dos Caldeus, obedecendo à voz de Deus, certamente não teria experimentado a provisão e a prosperidade do Senhor. O que isso nos ensina? Que a obediência a Deus nos faz prosperar. Não há como ser próspero sem obedecer a Deus. Nós já falamos aqui em lições anteriores sobre obediência, sobre confiança, a obediência de Abraão, a confiança de Abraão, que gerou a prosperidade. Então, se Abraão fica em Ur dos Caldeus, ele não experimentava a prosperidade de Deus. Obediência. A nossa geração precisa aprender isto. Se queremos prosperar, nós não precisamos lutar sozinhos, não precisamos buscar a prosperidade a qualquer custo, nós precisamos
obedecer a Deus. Esta é a vontade do Senhor. Segundo parágrafo, Abraão fez a escolha certa. Muitos estão enfrentando crises, primeiro, porque tomam decisões sem consultar a Deus. Abraão tomou a decisão que Deus queria que ele tomasse. Consulte a Deus sobre todas as decisões que você precisa tomar. Ah, pastor, mas eu estou querendo comprar um carro. Amém, consulte a Deus. Ah, pastor, mas eu quero casar. Consulte a Deus. Eu quero escolher um curso para saber qual faculdade que eu vou fazer. Consulte a Deus. Deus é onisciente, Ele já conhece todas as coisas. Por que nós vamos consultar a Deus, ou temos a tendência de consultar a Deus só em coisas que envolvem a vida ministerial, as decisões ministeriais? Deus é a pessoa mais interessada em nos ver bem em todas as áreas da nossa vida. Então consulte a Deus em tudo, sem restrições. Então muitas pessoas enfrentam crise porque tomam decisões sem consultar a Deus. Segundo, muitas pessoas enfrentam dificuldades financeiras e familiares por desobediência. Não há como prosperar se não obedecer a Deus. Não há. Isso nós já falamos incisivamente. E algumas pessoas precisam entender que nem sempre as crises que enfrentamos são resultados da desobediência ou de escolhas precipitadas. Enfrentamos crises porque estamos no mundo, somos capazes, somos passíveis de sofrer o que todo ser humano sofre. Enfrentamos crises também por alguma situação que não depende de nós. Uma coisa é certa, nós estamos aprendendo durante esse trimestre que Deus nos prospera em meio à crise. Deus está conosco. Não é? José enfrentou grandes crises na sua vida, não por sua causa, por causa da inveja dos seus irmãos. Mas ele confiou em Deus e Deus o prosperou. Deus virou toda a situação. O próprio José reconheceu isso quando os irmãos falaram: ah, mas nós te mandamos. Não, foi vocês que me mandaram. Foi Deus que me mandou antes de vocês, para que hoje eu pudesse vos sustentar. Terceiro parágrafo do primeiro ponto. Abraão passa pelo Egito. Então Abraão também enfrentou algumas crises em sua vida. Ele manteve a sua fé em Deus. Deus não permitiu que as adversidades da vida matassem, Abraão não permitiu que as adversidades da vida matassem a semente da promessa de Deus. Então na vida nós enfrentamos adversidades, contudo a nossa fé faz ter esperança e vencer os obstáculos. Nós estudamos aqui, fizemos a leitura do textuário quando o Senhor Jesus falou assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. As aflições não podem matar a fé que está em nosso coração. Elas vão nos fortalecer. Então não importa o lugar em que estamos, o Senhor nos faz prosperar, porque a nossa prosperidade vem do Senhor. A nossa prosperidade não vem do homem, ela vem do Senhor. Deus prosperou Abraão lá no Egito. Ele falhou e tudo, mas Deus prosperou Abraão lá. Segundo ponto, Ló é atraído por aquilo que vê. Já fizemos um apontamento disso aqui na nossa aula. O dom da vista e o dom da visão. Temos que estar ligado ao dom da visão, que vem de Deus. O dom da vista vem dos nossos próprios olhos. Primeiro, briga entre os pastores de Abraão e Ló. Abraão e Ló não brigaram. Ló evitou isso. Foram os pastores de Abraão e Ló que brigaram. A ingratidão nos impede de ver as maravilhas de Deus. Então, Abraão invocou o nome do Deus Altíssimo porque ele era um homem grato a Deus. Ele construiu um altar de adoração a Deus. E nós precisamos entender que a ingratidão nos impede de ver essa glória de Deus. Tanto Abraão e Ló, ali no deserto, estavam prosperando, mas aquela prosperidade gerou uma crise entre o tio e o sobrinho. A terra era pequena para os dois, porque a terra era a promessa de Deus para Abraão e não para Ló. Então, repito, cuidado com quem você leva. Cuidado com quem você leva na caminhada para que a promessa de Deus se realize sobre a sua vida. Que a terra pode ficar pequena. Então, a contenda que estava instalada nessa família, era preciso, por causa da contenda, era preciso que Abraão tomasse uma decisão. Sabe o que eu aprendo com isso? Sabe o que eu aprendo neste primeiro ponto? Crises que são geradas exigem uma decisão. Tem pessoas que vivem reclamando da crise, mas não tomam uma decisão. Qual é a decisão que a gente tem que tomar? Confiar em Deus. Seguir o projeto de Deus. Aí é o que nós já falamos aqui, é o comentário à leitura bíblica em classe. Ló toma um rumo, mas Abraão não sai simplesmente tomando
o rumo contrário a Ló. Abraão espera Deus falar com ele. Então, qual é a maior atitude a se tomar numa crise? Esperar a ordem de Deus. Buscar a direção de Deus para aquela situação. Segundo parágrafo aqui do segundo ponto, vai falar sobre a decisão de Abraão. Abraão mostrou querer uma solução pacífica para a situação, ao sugerir que cada um deveria escolher o seu próprio caminho. Abraão não está brigando, Abraão não está nervoso, Abraão está tranquilo. Irmãos, se tem uma coisa que desestabiliza uma família, são crises. Quantas famílias que entram em crises e fica todo mundo desestabilizado? Eu ministro seminário para famílias, para casais, para jovens, para líderes, com muita frequência, e nós ministramos um seminário para a família falando sobre enfrentando as crises conjugais. Ministramos também sobre identificando os inimigos da família. E quando ministramos sobre enfrentando as crises conjugais, nós falamos sobre como uma crise tem poder de desestabilizar uma casa, desestabilizar uma família. Havia uma crise instalada ali. Os pastores de Abraão estavam brigando com os pastores de Ló. Os pastores de Abraão chegavam no ouvido de Abraão, reclamavam. Os pastores de Ló chegavam no ouvido de Ló, reclamavam. Mas Abraão foi sensato. Abraão não perdeu o equilíbrio. Abraão buscou uma solução pacífica no meio de uma crise. Abraão se aproxima de Ló e disse: olha, não haja contenda entre mim e ti. Nós somos parentes, somos sangue do mesmo sangue. Vamos resolver essa situação de forma pacífica. Que Deus nos dê um espírito pacificador, irmãos. Nunca houve tantas crises em famílias como os dias em que nós vivemos. Famílias irmãos que matam uns aos outros. Parentes que se matam porque uma crise está instalada. Então nós precisamos pedir a misericórdia de Deus quando a crise se instala para que tenhamos decisões pacíficas. É preciso tomar uma decisão, mas tem que ser uma decisão pacífica, uma decisão que vai glorificar o nome do Senhor, uma decisão que vai contribuir com o reino de Deus, uma decisão que vai contribuir com a paz familiar sobre todas as coisas. Terceiro parágrafo do segundo ponto vai falar sobre a escolha precipitada de Ló. Parece que Ló não pensou muito e de forma precipitada fez a sua escolha, optando por aquilo que parecia ser melhor aos seus olhos. Como nós já falamos, Ló andava por vista, mas Abraão andava por fé. Quando nós andamos por fé, as nossas decisões têm como princípio a fé em Deus. Ló olhou e falou: é como o jardim de Deus. Nem tudo que parece é. Eu me lembro que quando era adolescente, não tem muito tempo isso, mas tem, né? Já tem igual, né? Mas vamos lá. Eu era adolescente, tinha lá uma propaganda de uma cola. Era Denorex. Parece, mas não é. Marada fazia propaganda desse da Denorex. Parece, mas não é. Tem coisas que parecem serem de Deus para a nossa vida, mas não é. E nós só nos enganamos quando estamos andando por vista e não por fé. Nós andarmos por fé, nós não seremos enganados. Nós olharemos e diremos: parece um jardim de Deus. Mas isto é engano, obra de engano. Isso não vale a pena e nós vamos seguir na direção de Deus. Ló foi seduzido pela aparência do lugar. Ló foi seduzido pela aparente bonança, pela aparente vantagem. Ló quis ganhar vantagem sobre o seu tio e acabou, na verdade, perdendo todas as coisas, porque foi sendo conduzido, atraído e foi habitar em Sodoma. Terceiro ponto, Ló, um caso de prosperidade e perdas. Então, ó, eu anotei, fiz questão de anotar uma frase que Deus pôs no meu coração aqui estudando a lição, ó. Prosperar fora da vontade de Deus é ter a convicção que um dia tudo irá acabar. Isto é sério, isto é grave e importante para a nossa vida. Todos nós queremos prosperar e temos que prosperar. Mas prosperar fora da vontade de Deus é ter a convicção, a certeza que um dia tudo vai acabar. Mais cedo ou mais tarde, tudo vai acabar. Então é melhor prosperar dentro da vontade de Deus, porque quem prospera dentro da vontade de Deus, prospera da forma certa. Deus nos faz crescer de forma consolidada. Queira sempre prosperar
dentro da vontade de Deus, pois a prosperidade que Deus dá, ninguém pode tomar. O diabo tomou o que Jó tinha, porque Deus permitiu, mas Deus restituiu a Jó tudo em dobro. Tudo em dobro. Então prospere, mas prospere dentro da vontade de Deus. Ou seja, se eu prospero dentro da vontade de Deus, a prosperidade que tenho é a prosperidade que o próprio Deus dá, para a glória do seu nome. Primeiro parágrafo desse terceiro ponto. Ló e suas riquezas. Ló se enriqueceu naquela planície. Mas olha, não se deixe enganar pela beleza das coisas deste mundo passageiro. Não abra mão daquilo que é eterno. Ló ficou encantado, se deixou levar. As riquezas de Ló estavam... Ele pegou... Aliás, ele já era próspero junto com Abraão, mas pegou toda a sua fazenda e levou para um lugar de enganos. Perdeu tudo ali. Segundo parágrafo. A guerra dos reis. Então houve guerra naquela terra. Ló foi levado cativo. E isso nos ensina que decisões precipitadas podem nos fazer viver tempos conturbados. Repito, novamente, a maioria das crises que enfrentamos são porque nós procuramos com as nossas próprias mãos. Decisões precipitadas nos faz entrar em crises terríveis e difíceis. E terceiro e último parágrafo da nossa lição. Abraão socorre Ló. Abraão não poderia negar a ajuda para Ló. O amigo de Deus não tinha um coração rancoroso. Nós já falamos sobre isso aqui. Houve uma contenda, houve uma dificuldade. Eles se separaram, mas não havia mágoa, não havia rancor no coração de Abraão. Abraão não podia negar uma ajuda para o sobrinho, para o parente. Ele não podia fazer isso. Então, Ló não foi um pedido de Ló. Não foi Ló que mandou um WhatsApp para Abraão dizendo: Abraão, pelo amor de Deus, vem me socorrer que eu estou cativo. Não. Abraão ficou sabendo, ouvindo Abraão que Ló era cativo. Ajuntou 318 homens nascidos na sua casa e foi buscar o seu sobrinho. Ele defendeu. Sabe o que é isso, meus irmãos? Sabe o que Abraão está nos ensinando? A socorrer aqueles que entraram em situações difíceis porque tomaram decisões precipitadas. Não, pastor, mas a culpa é dele. Ele tomou a decisão precipitada, agora tem que sofrer a pena. Não, irmão. Vamos ter um coração amoroso. Vamos ter um coração ajudador. Se por um lado nós precisamos tomar cuidado para não tomar decisões precipitadas, por outro lado, nós precisamos pedir a graça de Deus para ter um coração perdoador e amoroso, para socorrer os nossos irmãos. São nossos irmãos. Aquela frase que Abraão disse para Ló: não haja contenda entre mim e ti, porque irmãos somos. Agora Ló está cativo. Abraão sabe, irmãos somos. Está cativo, mas é o nosso irmão. Está cativo, mas não é o nosso inimigo. Se está cativo e é o nosso irmão, nós vamos resgatá-lo. Ah, mas ele está cativo porque procurou com as suas próprias mãos. Mas é o nosso irmão. Vamos resgatá-lo. Por mais difícil que isto seja, este é verdadeiramente o sentimento de Deus que deve estar na nossa vida. Escolhas precipitadas, feitas somente pela aparência, podem causar muitos males. Que o Senhor nos ajude, que o aprendizado desta lição fique sobre a nossa vida, as consequências de escolhas precipitadas. Que nós possamos fazer escolhas certas, escolhas corretas, para a glória do nome do Senhor, para bem-estar da nossa casa e prosperidade da nossa família. Que Deus te abençoe e te ensine a escolher a cada dia, que as tuas escolhas sejam escolhas direcionadas pelo Espírito Santo. Esse é o desejo da Academia de Pregadores e do pastor Anderson Silva. Um grande abraço e até semana que vem, em nome de Jesus.